Vamos agora meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós estamos estudando o livro de Romanos já há alguns cultos, normalmente o culto de doutrina, que é na terça-feira, mas poucos irmãos se congregam, lamentavelmente, na terça-feira. Nós queremos agora, assim que estivermos aqui, as oportunidades que estivermos participando dos cultos aqui, nós vamos ministrar na carta de Paulo aos Romanos. E hoje, o último culto que houve a ministração foi do capítulo 4. Na terça-feira passada, o irmão Flávio esteve pregando sobre o capítulo 4, e hoje nós queremos dar continuidade, pregando e falando do capítulo 5. O capítulo 5 não vai ser possível nós estudarmos todo ele. Vamos meditar nos 11 primeiros versículos. E aí, na outra oportunidade, continuaremos o restante dos versículos do capítulo 5 e seguiremos. Na terça-feira que vem, pastor Francinaldo, que é daqui de Bacabal, mas hoje mora em outro lugar, estará conosco aqui ministrando a palavra de Deus, e ele vai falar sobre a doutrina da igreja, a eclesiologia. Os irmãos estão convidados a estarem aqui terça-feira que vem, culto de doutrina da congregação. Vamos então, quem já encontrou Romanos 5, diga amém. Eu quero que você, ao ler comigo, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Não a feche. A gente vai destacar os versículos, comentando-os de acordo com aquilo que Deus colocou em nosso coração. A minha versão é a nova atualizada. Pode ser que seja um pouquinho diferente da versão que você está adotando. Eu vou até comprar uma Bíblia atualizada, já era para ter feito isso, que o pastor Raposo, não sei se os irmãos lembram, ele pediu que nós usássemos uma só versão da Bíblia. E como há uma... majoritariamente, os pastores adotam a Bíblia atualizada. Então, a sugestão é que os irmãos comprem, aqueles que ainda não têm, a Bíblia na versão atualizada, que é essa que o pastor está pedindo para nós adotarmos no nosso culto. Não quer dizer que você não possa ter outras versões. É bom que tenha várias. E quando você está lendo a Bíblia nas várias versões, você coloca 2, 3 Bíblias na mesa e vai fazendo a comparação, porque os termos mudam, as palavras mudam, mas o significado e o sentido é o mesmo. Então, é bom que você adote mais de uma versão, principalmente quando está estudando a Bíblia. Aquela leitura devocional é uma coisa, mas na hora de estudar é outra. Então, eu recomendo que os irmãos que não tenham ainda a Bíblia na versão atualizada, adquire, compre, para que nós possamos adotar nos nossos cultos aqui na congregação e também no culto de doutrina na segunda-feira. Leiamos então. Capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue,
seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém? Vamos agradecer a Deus, pedir a bênção do Senhor. Irmão Benoni, chega aqui, ore ao Senhor. Você pode ficar sentado mesmo. E se meu irmão puder dar uma melhorada nesse som, estou achando assim muito estridente. Se você conseguir melhorar, dá uma olhadinha aqui no retorno, por gentileza. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Pai Santo e bendito, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós te louvamos, te adoramos e te glorificamos, Pai. Grato a ti por esta palavra. Senhor, este povo que está aqui é teu, Senhor. E a palavra que vai ser pregada é a tua palavra. Senhor, usa o teu filho de maneira especial. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, meus irmãos. Nós temos lido o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. E o primeiro versículo fala de uma das mais importantes, não a mais importante, mas uma das mais importantes doutrinas da Bíblia, que é a doutrina da justificação. Observe o primeiro versículo, eu pedi que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Justificados, pois, mediante a fé. Aqui o apóstolo Paulo está falando da doutrina da justificação. Nós vamos encontrar em outros textos da carta de Paulo aos Romanos a menção à doutrina da justificação. Na verdade, toda a carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo ele faz menção a essa doutrina, a doutrina da justificação, a doutrina da salvação, a doutrina da redenção, da propiciação. São algumas das doutrinas que são tratadas pelo apóstolo Paulo nessa carta, na carta aos Romanos. O termo ser justificado, conforme estar aqui no versículo 1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse termo, ser justificado, significa, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, ser justo diante de Deus, ou ainda ser feito justo. Então, justificado significa ser justo. Mas é preciso que nós entendamos que nós não éramos merecedores. Todos os homens pecaram, diz a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo também a sua carta aos Romanos, capítulo 3, ele diz que todos pecaram e separados ficaram de Deus, ou ficaram da glória de Deus. Ou seja, o homem, ao nascer, ele já nasce pecador. Todos nós nascemos pecadores, nós herdamos o pecado de Adão. Por isso que o texto sagrado diz, todos pecaram, indistintamente, todos nascem pecadores. E, consequentemente, todos estão separados de Deus. Aí o apóstolo Paulo vem e nos diz que ser justificados, né, sem que o homem mereça, sem que o homem tenha privilégios, é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. E isso é alcançado por meio da fé. É exatamente tornar aquele que é condenado, aquele que já estava condenado à morte, porque é isso que a palavra diz, todos pecaram e separados, destituídos, ficaram da glória de Deus, ou seja, nós estávamos irremediavelmente perdidos, sem perspectiva de vida eterna. Agora vem Deus com seu grande, infinito e eterno amor e nos declara livres, livres da condenação, absolvidos da condenação, justificados, ou seja, a palavra justificar é exatamente isso, é tornar livre, é dizer àquele que estava condenado, você está livre, a sua culpa eu retirei,
você não me deve mais nada. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e contigo, meu irmão, minha irmã. Nós estávamos perdidos, culpados, irremediavelmente perdidos, mas a graça, o favor e a bondade de Deus nos alcançou. Então, no sentido judicial, e aí a gente pode traçar esse paralelo com o que aconteceu conosco e o que acontece num tribunal de justiça. No sentido judicial, justificar significa ser absolvido ou declarado inocente. Foi exatamente o que aconteceu com a igreja. Foi exatamente o que aconteceu com cada um de nós. Nós estávamos culpados. Nós éramos culpados diante de Deus, porque nós já trouxemos conosco o pecado, ou o DNA do pecado de Adão. Todos nós estávamos perdidos. Mas o Senhor Jesus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos declarou inocentes. É como se nós nunca tivéssemos pecado. É como se nós nunca tivéssemos feito coisas erradas. O Senhor disse: você está declarado inocente, você agora é justo. Como isso é possível? Como que isso é possível? Um homem cheio de defeito, uma mulher cheia de defeitos, todo torto, todo contaminado pela mancha do pecado, desobediente a Deus, ingrato, injusto, afastado de Deus. Agora Deus chega e diz: você não me deve mais nada. Você agora está inocentado, justificado. Como é que isso aconteceu? Aconteceu porque Deus enviou o seu Filho amado, sem culpa, sem pecado, sem defeito, inocente, e morreu em meu e em seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, justificar no sentido judicial significa absolvido. Nós fomos absolvidos dos nossos pecados. Nós tínhamos uma conta, queridos irmãos, queridas irmãs, que era impagável. Nós não podíamos pagar a nossa conta. A nossa conta, o preço do nosso resgate, da nossa justificação, custou o preço do sangue de Jesus Cristo, que por nós foi derramado na cruz do Calvário. Por isso tem um hino da harpa que diz que não foi com ouro nem com prata que nós fomos justificados. Nós fomos justificados pelo preço da vida de Cristo, pelo preço do sangue de Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. E isso fez com que Ele nos declarasse inocentes, bendito seja o nome do Senhor. Isso só acontece quando o pecador, ele reconhece os seus pecados. O Senhor Jesus, Ele não vai declarar inocente para qualquer um. Não é para qualquer pessoa que Ele vai dizer: você não me deve mais nada. Você não está mais culpado. Você não é mais inocente. Você é inocente, melhor dizendo. Não é para qualquer um. Somente para aqueles que reconhecem os seus pecados e se arrepende no coração e confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esta é a condição. Esta é a condição. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem o homem reconhecer que é pecador, que precisa da misericórdia de Deus, que precisa ser alcançado pela misericórdia de Deus, não há como ele ser justificado. Mas na hora que ele reconhece: eu sou pecador, eu sou miserável pecador, eu tenho sido injusto diante do meu Deus, eu tenho desagradado ao meu Deus, eu tenho sido infiel ao meu Deus, eu me arrependo, o Senhor estende as mãos, concedendo-lhe o perdão e dizendo-lhe: você está perdoado, você está justificado, você não me deve mais nada. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é preciso que o homem, quando eu falo de homem, estou falando de ser humano. É preciso que o homem, o ser humano, ele se arrependa e aceite a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida pessoal. Não há outro caminho, meus irmãos. Não há outro meio. Somente aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí nós vamos entender algumas verdades que o apóstolo Paulo, ele traz
acerca da justificação. Paulo vai revelar na carta aos Romanos algumas verdades que nós vamos explicar e apresentar a você nesta noite acerca da justificação. Já lhe disse, é a bondade de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus que faz com que Ele diga para mim e para você, você não me deve mais nada. Só para os irmãos entenderem, fazendo uma ilustração. A nossa alma estava sendo leiloada. O diabo estava fazendo de tudo para acorrentar, para aprisionar a nossa alma. Nós fazíamos parte do mercado de escravos. Nós éramos escravos do mal. Estávamos caminhando como cegos para o abismo. Não conhecíamos Deus, mas Deus morreu para salvar a toda a humanidade. Por isso que João 3,16, que é considerado o texto áureo da Bíblia, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estávamos no mercado de escravos. Éramos escravos do mal. Estávamos sendo conduzidos pela nossa própria consciência e pela nossa concupiscência. O pecado tomava conta da nossa vida. Nós fazíamos o que era de interesse e de agrado de Satanás. Mas o Senhor foi lá e nos resgatou do mercado de escravo. E pagando o preço do nosso resgate, disse: você agora me pertence. Você agora está selado pelo Espírito Santo. Você me pertence. Eu escrevo o teu nome no livro da vida, porque você abriu o coração. Eu passei a morar dentro de você. O meu Espírito comunga contigo. E agora eu te perdoo e te declaro justo pelo meu amor e pela minha misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é lindo, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é a demonstração mais pura do amor de Deus. Nós estamos perdidos, caminhando a passos largos para o inferno. Mas Deus, no seu amor, porque Ele ama a todos, fez com que a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa consciência percebesse que há uma saída, que há um escape, que há um caminho que precisa ser trilhado. Nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, entregando a nossa vida a Cristo. E agora Ele disse: venha, meu filho, como estás? Aceite-me como teu Salvador. Eu te perdoo, eu te purifico, eu te transformo, eu te regenero, eu te dou uma nova vida. Aleluia. Eu entendo que todos que aqui estão nessa noite já tiveram essa experiência. Quantos tiveram essa experiência de aceitar a Cristo como Salvador? Levante a mão e adore ao Senhor. Eu tive essa experiência ainda na minha adolescência, com 14 anos de idade, no dia 30 de junho de 1984, na cidade de Tucuruí, no estado do Pará. Eu fui para o culto com os familiares da minha madrasta, e lá o pastor Gutenberg Nova Alves, no final do culto, fez o convite. E eu, na minha adolescência, sentia a necessidade de alcançar de Deus o abraço de perdão. Fui ao altar e disse: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. E como diz um hino do Osé de Paula: de tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas houve uma especial, que eu já fiz. Melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Foi aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Se você concorda comigo, levante a mão para o céu e dê glória a Deus. Foi a melhor coisa que você já fez. Aleluia. Os filhos de crentes que estão aqui nesta noite, que ainda não fizeram essa decisão, precisam fazer essa decisão, aceitar a Jesus como Salvador, porque foi a melhor coisa e sempre será a melhor coisa. Aleluia.
Glória a Deus. Essa foi a única condição que Deus estabeleceu para te tornar justo. Eu já disse, você pecou, entristeceu a Deus, estava separado de Deus, mas valeu a pena. Valeu a pena o quê, pastor? Valeu a pena o sacrifício que Ele fez por você, fez por ti, fez por nós. Ele olhou do alto dos céus e viu que nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas Ele disse, não, esses são meus filhos, são minhas criaturas, eu as criei. Agora eu vou morrer por eles. E já estava determinado antes da fundação do mundo, para que nós estivéssemos aqui nesta noite adorando a Ele, cultuando a Ele, celebrando a Ele. E acima de tudo tivéssemos o privilégio de saber que um dia nós deixaremos este mundo mau, perverso, e subiremos ao encontro dEle na glória. E estaremos com Ele para reinar eternamente pelos séculos dos séculos. Agradeça a Deus por essa justificação. A justificação, meus irmãos, é uma experiência. É uma dimensão da experiência espiritual da conversão. A justificação é para quem tem a experiência de que um dia foi convertido. Conversão é mudar de rota. Nós mudamos de rota. Por isso que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, segundo aos Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, ficaram para trás. Quem bebia, bebida alcoólica, não bebe mais. Quem fumava, cigarro que a gente chama de parronco, né? Parronco, é? Porronca. Não fuma mais. Olha o cigarro fedorento. Eu me lembro do meu avô, que eu amava tanto meu avô, mas ele gostava de um cigarro, desse cigarro de fumo mesmo, daquele fumo brabo. Quem enganava os outros, não engana mais. Quem mentia, não deve mentir mais. Não deve. Quem enganava, não deve enganar mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem assistia filme pornográfico pela internet, não deve assistir mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem prostituía, não prostitui mais. Quem traía a esposa, não trai mais. Quem traía o esposo, não trai mais. Quem fazia outras coisas mais, não faz mais. Por quê? Porque mudou de rota, converteu-se a Deus, deixou o mundo velho, deixou as práticas mundanas, mudou de rota. Isso é converter-se. E a justificação é uma dimensão da experiência espiritual da conversão. Você foi justificado. Agora eu tenho consciência de que eu sou um novo homem, de que você é uma nova mulher, que agora Cristo está em você, o Espírito Santo de Deus habita em você. Aleluia! Aleluia! Quando uma pessoa aceita o perdão de Deus, meus irmãos, e confia em Cristo e entrega a sua vida a Cristo, essa pessoa deixa de estar sujeita à morte e passa a seguir uma nova direção rumo à vida eterna. A cada passo eu vou me aproximando. A cada passo, a cada dia, você vai se aproximando mais do céu, né? A cada passo você vai se aproximando, porque você está caminhando em direção ao céu. Quantos acreditam que estamos caminhando em direção ao céu? Nós estamos rumo ao céu. Jerusalém é logo ali. E aquele que há de vir virá e não tardará. E nós subiremos ao encontro dele. E reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. Porque mudamos de vida. Porque mudamos de rota. E o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Quem está em Cristo passa a viver nele e por intermédio dele. Veja o que está, por exemplo. Permaneça com a sua Bíblia aberta, mas ouça o que está em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Deixa eu localizar aqui. Você tinha marcado.
Gálatas 2:20. Ouça, por favor, o que diz a palavra de Deus. Logo, já não sou eu quem vive. Vamos repetir comigo esse versículo? Porque a palavra de Deus, ela penetra no nosso coração. Diz o escritor aos Hebreus que ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão das juntas e medula do homem. E é capaz de discernir os pensamentos mais profundos do íntimo do coração do homem. Então diga comigo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Bate no peito assim, ó. Que me amou e se entregou por mim. A vida que eu vivo agora, na carne, está falando do corpo físico. Está falando do corpo, da matéria. Não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Por isso que Paulo diz aos Colossenses: Cristo em vós, esperança da glória. Se Cristo vive em você, se o Espírito Santo vive em você, você já está justificado pela fé. E se você está justificado, você não tem prazer numa vida de pecado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você já foi justificado, Cristo vive em você, o Espírito Santo vive em você, se cumpre o que está em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se não é você quem vive, mas se é Cristo que vive em você, você vai andar segundo o Espírito de Deus, e não segundo a sua própria vontade. Porque a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Mas a carne não vai vencer o Espírito, porque o Espírito habita em mim, habita em você, e nós somos o que? O templo e a morada do Espírito Santo. Então não vou ter prazer pelo pecado, eu vou odiar o pecado. A prática do pecado me faz mal, lhe faz mal, porque Cristo vive em nós. E se Ele vive em nós, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo esse mistério aqui, diga glória a Deus. Isso é efeito, consequência da justificação. Quando nós fomos justificados, já disse qual é a condição para que você receba. Se tem alguém nessa noite aqui, ou que esteja me ouvindo pelo nosso canal no YouTube, que não fez a sua decisão, que não se arrependeu, abrir o coração e diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Isso é um ato de confissão. Isso faz com que você passe pelo processo do novo nascimento. É necessário. Do contrário, nós estaríamos anulando o sacrifício de Cristo. Ele está dizendo: eu quero perdoar. O meu desejo é salvar a todos. O meu desejo é fazer com que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas o homem precisa fazer a sua parte. E qual é, pastor? Dizer: eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir desse momento, tudo será diferente. Como eu já disse, é uma vida nova, é uma rota nova, é um caminho novo. Tudo será diferente. Você agora é luz deste mundo. Aleluia! Você agora é sal da terra. Porque tudo se faz diferente na vida de quem entrega o seu coração para que seja templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo também confirma que os discípulos de Jesus... Onde estão os discípulos de Jesus aqui? Cadê os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus são filhos de Deus e têm uma herança eterna com Cristo. Olha, Paulo, escrevendo aos Gálatas, já disse, e nós lemos aqui: eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim, efeito da justificação. Aí o Espírito Santo vem e confirma. Paulo, escrevendo aqui mesmo a carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 16 e 17. Passe aí só umas páginas. Capítulo 9, versículos 16 e 17.
Encontraram? Eu acho que eu errei aqui a referência. Não é 16 e 17, não. Mas é o texto, os obreiros aqui podem me ajudar, em que o Espírito Santo confirma que os discípulos de Cristo são filhos de Deus e têm herança eterna com Cristo. Cristo é a nossa herança. Mas o versículo 16 e 17 está falando de outro assunto. Eu acho que eu errei na hora de anotar aqui. Mas tudo bem. Mas há um texto que em Romanos, vocês podem até localizar aí e me ajudar depois, antes do término, é onde o Espírito Santo confirma que em Cristo nós somos a herança de Deus. Né? O Espírito Santo confirma isso. Isso vem através de quê? Através da justificação. Ainda poderíamos dizer que ser justificado com Deus é um dom. Ser justificado com Deus é um dom. Romanos 3, 24. Abra aí, Romanos 3, 24. 3,24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. Então veja bem, quando Paulo diz que nós somos justificados pela graça de Deus, confirma o que está em Efésios 2 e 8. Vocês conhecem esse versículo, Efésios 2 e 8? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, que obviamente a salvação vai ser também por meio da justificação, da redenção, da propiciação, que são elementos da salvação, são doutrinas ligadas à doutrina máxima, que é a doutrina da salvação, redenção, justificação, propiciação, são elementos ligados à salvação. Diz muito claramente o apóstolo Paulo que isso é um dom de Deus. Sabe por que é um dom de Deus? Porque jamais nós seríamos salvos pelos nossos próprios méritos. Nunca. Nem observando os rituais, a liturgia da lei. Ninguém conseguiria se salvar. Você sabe que o único que cumpriu a lei foi Jesus. O evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz: ele não veio para destruir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E ele mesmo oferece a si mesmo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Sacerdócio real. Ele se ofereceu para tirar o pecado do mundo. Então Jesus cumpriu a lei. Cumpriu na sua totalidade. A lei de Deus estabelecida por Moisés, Jesus cumpriu. Mas ninguém conseguiria cumprir a lei. Por isso que ele estabeleceu a nova aliança. O que é a nova aliança? Veio por intermédio da vida e da morte de Cristo Jesus. A velha aliança ficou para trás, e a velha aliança simboliza, são símbolos, são tipos da nova aliança. Mas a velha aliança falhou, porque ninguém conseguiria salvar-se pelos méritos próprios da lei, observando os rudimentos da lei, os estatutos da lei. Aí veio a graça de Deus abundou. O que é a graça? É o favor de Deus, é o dom de Deus, é a dádiva de Deus. Sem que eu merecesse, com meus defeitos, com as minhas falhas, com a minha pequenez, com as minhas limitações. O Senhor disse: você é meu, você me pertence, eu vou te usar na terra, eu vou te abençoar na terra. Aconteceu contigo também, você é meu, você é minha, você me pertence, eu vou te abençoar, eu vou te fazer próspero, vou te fazer uma bênção. Você será uma bênção na tua casa, uma bênção na tua família, uma bênção no teu trabalho, uma bênção na tua sala de aula, uma bênção na tua rua, uma bênção na tua cidade. Aonde pisares o teu pé, eu abençoarei. Isso é o efeito da graça de Deus, meus irmãos. É a graça. É apesar de nós. Diga: apesar de eu não prestar. Diga, não tenha medo não. De eu não prestar. O Senhor me amou. Eu não estou dizendo que você não presta hoje, mas você não prestava no passado, tá certo? Você não prestava no passado, porque hoje Jesus te amou. Hoje você é especial. Tem um hino que diz que você é mais importante, mais valoroso do que ouro de Ofir. Mas você era como um trapo de imundícia, diz a Bíblia. Trapo de imundícia. E se não vigiar, se não orar, se não valorizar aquilo que Deus fez, continuará sendo um trapo de imundícia. Por isso temos que vigiar.
Por isso que temos que ser crentes de verdade, compreendendo a dimensão da graça de Deus. É favor de Deus. Eu não merecia, você não merecia. Aí Jesus chegou: eu te abençoo, eu te perdoo, eu te declaro inocente. Você estava culpado, mas eu te declaro inocente. O meu sangue, a minha morte, a minha dor, a minha crucificação. Por isso que o profeta Isaías profetizou que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você não é para viver mais doente. Pode até adoecer, mas você serve a um Deus que é poderoso, Jeová, Rafá, o Deus que cura. Cura as feridas emocionais, quebra as cadeias da alma e deixa a tua alma livre para exultar, para louvar, para enaltecer, para engrandecer aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que o salmista, escrevendo o Salmo de número 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha, mas não era apenas um sonho, era a realidade. O que aconteceu contigo não foi uma utopia, não foi um sonho, foi uma realidade. Toque em você e diga: hoje eu tenho paz, porque Jesus me amou e me justificou. Me dê mais retorno aqui, meu amado, me ajude. Aleluia. Justificados com Deus é algo baseado na obra de Cristo Jesus, e acontece pela redenção que há em Cristo Jesus. Já li aqui Romanos 3 e 24. Vamos agora para os versículos, nos encaminhar para o final. Versículo 3 a 5. Até agora a gente ficou só no versículo primeiro, né? Eu disse que seriam 11 versículos. Até agora, se fosse pegar versículo por versículo, fazer todo esse comentário, ia terminar o culto meia-noite. Vocês ficariam aqui até meia-noite? Será, irmãos? Ficaria mesmo? Avivamento, se tiver avivamento, fica. Se tiver fogo na alma, fica, irmã Márcia. Mas não vou passar de 8h30, não. Versículo 3 a 5. Está com a Bíblia aberta? 3 a 5 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. Experiência produz esperança. Qual é a palavra que diz aí na primeira palavra aí? É paciência na sua versão? Paciência, né? Aqui diz perseverança. Tem o mesmo sentido. E a perseverança, que é a paciência, produz experiência. E a experiência produz esperança, versículo 4. Ora, versículo 5. A esperança não nos deixa decepcionados. Como é que diz aí na sua? Não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Meus irmãos, entendemos que o apóstolo Paulo, ele começa listando aqui as bênçãos advindas da justificação. Nós nos gloriamos em Deus, ou seja, nós somos gratos a Deus. Quem faz isso é Deus. A justificação quem faz é Deus, é um dom dele, é o favor dele, mediante o sacrifício que o Filho dele fez. Só precisa que eu me arrependa e aceite a Cristo como meu Salvador. O restante é com ele. Então, Paulo diz, tudo é para a glória dele. Eu glorifico a ele, eu exalto a ele por isso. Mas não somente por isso, aí ele vai citar, ele vai elencar as bênçãos advindas da justificação. Ele começa com tribulações. Que coisa, né? Sofrimento. Ele começa falando de sofrimento, irmãos. Pastor, e bênção, sofrimento é bênção. É bênção. Está aqui, irmão. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Quem é que vai contestar o que está escrito na palavra de Deus? Você está entendendo? Ele começa dizendo que a tribulação é bênção. Não somente isto. Olha o que o versículo diz. Ó. Preste bem atenção. Versículo 3.
E não somente, está falando da glorificação, né? Gloriamos na esperança da glória de Deus, versículo 2. E aí no versículo 3 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nós nos gloriamos na bênção maior da justificação, mas também nas tribulações. Isso é uma bênção da salvação e do relacionamento com Deus e com Cristo. A tribulação, o sofrimento. E Paulo, ele tinha propriedade para falar de sofrimento. Tinha ou não tinha, irmãos? Ele tinha propriedade para falar disso. Ele sofreu muito por causa do Evangelho. Ele foi preso, foi torturado, levou chicotadas, sofreu naufrágio no navio, picada de cobra, sofreu tudo que você possa imaginar. Então ele falava com propriedade, por causa do Evangelho. E por último ele foi morto, foi decapitado, foi julgado, lá em Roma. Tudo pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ele chegava a dizer que o morrer era lucro para ele. Não tinha medo de morrer, como alguns de nós temos. Para ele era lucro. Ele preferia estar com Cristo do que estar aqui. Então ele não tinha medo. E ele coloca o sofrimento aqui como, ou a tribulação, como uma bênção advinda da justificação. A palavra tribulação se refere, meus irmãos, a todo tipo de problema e dificuldade que nós podemos enfrentar na vida. É o desemprego, é a dificuldade financeira, é a doença, seja doença em você ou numa pessoa querida, num ente querido. É um problema de relacionamento. É um sofrimento qualquer. Tudo que você imaginar está dentro desse contexto aqui, desse sentido da palavra tribulação. Problemas e dificuldades que nós enfrentamos na vida, que afetam as nossas vidas. Em meio a essas dificuldades, a esses problemas, seja de ordem físico ou emocional, Deus nos assegura a presença dEle. O que é mais importante é você saber disso. Problema, nós enfrentamos. Tem dias que a gente está com o coração angustiado. Tem dia que a gente chora, não é verdade? Tem dia que a gente está triste, amargurado. É uma perda. É um ente querido que adoeceu. É um filho que tem que fazer uma cirurgia, como eu já passei por um processo assim. Meu filho, Valbert Filho, com 6 anos de idade, teve que fazer uma cirurgia às pressas de apendicite. E eu fiquei tão amargurado, tão angustiado. Mas, na hora que ele foi para a sala de cirurgia ali na cidade de Presidente Dutra, os 2 médicos que estavam recebendo ele na maca para levá-lo à sala de cirurgia, eu disse, me permita fazer uma oração. O pai, olhando um filho, indo para a sala de cirurgia, não podendo acompanhar, que dor. Que sofrimento, que angústia, sem saber o que ia acontecer. Mas eu disse, deixa eu fazer uma oração. Por maior que seja a luta, por maior que seja o problema, que meu irmão esteja passando, que minha irmã esteja atravessando, a tribulação produz a perseverança, a paciência. Por maior que seja a luta, Deus não te deixa sozinho. Deus está contigo. Quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Sinta a presença de Deus. Quando tudo estiver a 1000 maravilhas, você estiver na crista da onda, mas sinta a presença de Deus no vale, na dor, no sofrimento, na angústia, na tribulação. Deus está contigo. É por isso que Paulo está dizendo, vale a pena passar pelo sofrimento, mas você não vai passar sozinho. Deus estará contigo na hora da angústia, da dor, do sofrimento, da perda. Não te desespere. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. A tribulação não vai fazer você se desesperar. Ela vai produzir perseverança, vai produzir paciência. Você vai aprender que com Deus a gente não se desespera. Com Deus a gente não perde. Pode perder uma guerra, mas não perde uma batalha, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Deus é maior, Deus é soberano, Ele é Senhor da nossa vida. Aleluia. E outra coisa,
em meio à dor, em meio ao sofrimento, e ninguém está isento disso. Ninguém. Eu já sofri muito na vida. Eu sei que você também já sofreu. Já teve perdas. Eu perdi minha mãe com 10 anos de idade. Perda irreparável. Alguns perderam parentes na pandemia ou fora dela. Perdas. Mas você está de pé, está vivo, resistindo. Adoeceu, Deus curou. Adoeceu, Deus pode curar, porque Ele é Senhor da tua vida. Entrega a tua vida a Deus, a Cristo. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Crente não é para se desesperar. Não. Porque nós sabemos que Deus pode fazer. Se Ele fizer, glória a Deus. Aleluia. Soberano, grato a Ti por tudo. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele é soberano, Ele é Senhor da nossa vida. Uma coisa aprenda: desfrute da presença de Cristo na tribulação. Glória a Deus. Em meio aos tempos difíceis, você vai ganhar força. Em meio aos tempos difíceis, você vai ganhar maturidade. Em meio às dificuldades, você vai ganhar resistência. Virá os ventos, virão as tempestades, mas você está resistente, firmado na rocha, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E sabe que de uma coisa a mais, para poder concluir? O sofrimento, a tribulação produz a perseverança. E a perseverança produz o caráter. E o caráter posto à prova resulta em uma esperança amadurecida. O caráter foi posto à prova. Você é crente mesmo. Foi testado, foi provado, passou pela luta glorificando a Deus, passou pelo mar adorando a Deus, passou pela dificuldade sem murmurar. Não murmure. Enfrente a luta. Está doendo? Resista. Suporte. A dor pode ser grande, mas depois da noite vem o amanhecer. A luz vai brilhar, a luz vai raiar, e Cristo vai triunfar na tua vida. Glória a Deus. Então a tribulação vai produzir paciência, vai produzir perseverança, vai te fazer mais resignado, mais forte. Tudo isso vai acontecer contigo, comigo, conosco. As lutas que nós enfrentamos não são para o nosso fracasso. As lutas e os sofrimentos que nós enfrentamos é para a nossa maturidade espiritual, para o nosso crescimento. Vocês já ouviram falar na dor do crescimento? Quem é mãe aqui sabe que tem a dor do crescimento. Quando você tem uma criança, você vê, o meu filho mais velho, Marcos André, ele sentia muitas dores na perna, nos ossos, porque ele estava em crescimento. Foram meninos que cresceram muito, né? Muita dor. Aí eu levava para o hospital, mas a Karine chegava lá no médico. Aí o médico dizia: isso é dor do crescimento. Ele chorava de dor. Eu sei que algumas mães já passaram por isso também, né? Levou a sua em Teresina, né? A dor do crescimento. Acontece na vida espiritual. Às vezes nós choramos, nos angustiamos, mas tudo corrobora para o bem daqueles que amam a Deus. Está enfrentando dor? Suporte. É a dor do crescimento. É a dor para a sua vitória, para a sua maturidade, para o seu crescimento. E por último, a esperança não traz confusão. Refere-se a uma confiança em Deus acerca de suas promessas, que se baseia na palavra do Senhor, pois o amor de Deus está derramado em nosso coração. A esperança não traz confusão, não traz dúvida. Você sabe que um dia ele virá. Quem tem essa esperança aqui? É a esperança das promessas de Deus. O que está escrito na Bíblia. Aquilo que ainda não se cumpriu, haverá de se cumprir. Você tem esperança. Essa esperança não lhe deixa dúvida, não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. E esse amor gerou o processo de salvação. Você foi justificado pela fé. E para encerrar, irmãos, vou só ler o versículo 6 a 11, porque não tem mais tempo, já é 8 e 10. Eu disse que ia até o versículo 11, vou ler só apenas. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores.
logo muito mais, porque eu gosto dessa expressão aqui, ó, logo muito mais agora. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês estavam perdidos, vocês eram pecadores, afastados de Deus, e mesmo assim, Deus vos amou. Entenderam? Vocês estavam perdidos, pecadores, indo para o inferno, e Deus os amou a ponto de morrer por vocês. Agora, já que vocês aceitaram, abriram o coração, passaram a servir a Deus, tornaram-se filhos de Deus e amigos de Jesus. Olha o que Paulo está dizendo agora. Logo mais, né? Logo agora, versículo 8, aliás 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vocês entenderam? Quando nós éramos inimigos de Deus, porque o pecador ele é inimigo de Deus, porque não há comunhão entre Deus e o pecado. Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. E por isso o pecador torna-se inimigo de Deus, porque vive na prática do pecado. Mas mesmo assim, Deus ama o pecador. E aí, já que ele nos amou, nós passamos a compreender esse amor, entregando a nossa vida a ele. Agora o texto diz, muito mais agora, que vocês já foram reconciliados com Deus. Ou seja, se nós já tínhamos o amor de Deus voltado, direcionado para nós, imagine agora você é filho de Deus. Agora você é amigo de Jesus. Jesus diz, olha, eu já não chamo você de servos, mas eu chamo você de amigos. Sinta-se amigo de Deus, amado por Deus, porque você aceitou a Cristo, aceitou a graça, recebeu o perdão, foi justificado. Você agora é filho e filha de Deus. Aleluia! E por ser filho e filha de Deus, vai se cumprir o que está no versículo 11, e aqui eu encerro. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Nos gloriamos tudo isso, na tribulação, na perseverança, na paciência, na esperança, nas tribulações, mas também nos gloriamos sobretudo em Cristo, que nos reconciliou com Deus o Pai. E agora nós aguardamos a sua vinda, o seu retorno, para reinarmos com Ele e vivermos com Ele eternamente. Quem entendeu, diga amém. Amém. Tem alguém nessa noite que deseja fazer uma reconciliação com Jesus? Fazer uma nova aliança? Aceitar a Jesus como Salvador? Esta é a única condição que Deus exige para que você seja declarado justo. Justo, justo e justo. Tem alguém nessa noite? Se tiver, venha para a gente orar. Enquanto a banda Lírios adora a Deus, você tem a oportunidade de fazer esta decisão. Você que está assistindo pelas redes sociais, também pode fazer o mesmo. Na oração, você pode se ajoelhar e dizer, Senhor, eu te aceito como meu Salvador, perdoa os meus pecados e me declara justo da minha condenação.